E aí, pessoal, mais um vídeo do canal Vida e Narrativa, um canal que se tornou possível graças ao apoio da Positivo e da Vaia. E ao fundo vocês estão ouvindo, como habitualmente, desde a aula zero, Sonhos em Baixa Resolução, Monte Blanco, projeto do meu amigo Ronaldo Palma. Aqui nos comentários, o link para o canal dele no YouTube. 11º capítulo, Gerd Borheim, Sartre, Metafísica e Existencialismo. Título, O Encontro com o Outro. Vejam bem, finalmente a gente vai falar do encontro, né, entre sujeitos. Caso um encontro entre sujeitos, em sentido estrito, seja possível na filosofia de Sartre. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente vai ver, né, como já foi mencionado no vídeo anterior, que há boas razões para que, no fundo, acabe sendo atribuída a Sartre, né, aquela alegação feita pelo seu personagem, né, em Entre Quatro Paredes, de que o inferno são os outros. Né? Muito bem, até agora a gente fez um movimento que foi o de preparar, apresentar as condições de possibilidade do encontro com o outro, ou seja, o que é necessário do ponto de vista ontológico para que haja experiência com a alteridade, né? Para que o outro não seja confundido, por exemplo, com um mero objeto, né? Como a gente mencionou no vídeo anterior, foi necessário percorrer um caminho estrutural, né? Que em filosofia também costuma se chamar de transcendental, em certo sentido, ou seja, um caminho que nos permitiu elucidar as condições formais para que o encontro fosse possível. Né? No caso da fenomenologia de Sartre, dessa fenomenologia radicalizada ontologicamente, essas armações transcendentais podem também ser chamadas de existenciais. Há condições existenciais para que o encontro com o outro se dê. É uma ontologia que parte de uma fenomenologia. O aspecto fenomenológico, como a gente viu no vídeo anterior, pode ser observado em experiências ordinárias. E a experiência da qual se partiu foi a vergonha. A vergonha que pode ocorrer mesmo na ausência de um observador. Eu posso envergonhar-me do que sou, do que faço, mesmo na ausência de um observador. Muito bem, se ficou claro no vídeo anterior quais são as condições necessárias para que haja um encontro com o outro, agora ele, de fato, se dá. Eu escolhi 5 passagens, 5 cards que estão lá no Instagram, @vida e narrativa, e esse é um momento muito especial porque um dos temas que tornou Sartre muito célebre na filosofia foi a sua capacidade literária de fazer com que a fenomenologia fosse muito mais do que um método descritivo dos fenômenos e de suas estruturas, mas ele fez com que esse método fenomenológico adquirisse um semblante de vitalidade, de concretude, que raras vezes foi vista em filosofia, né? Como eu já mencionei lá no começo, o Seria Nada tem cenas e temas legítimos assim da tradição literária romanesca, da literatura de ficção. E um desses grandes temas é o olhar, né? O olhar do outro que me objetifica, o olhar do outro pelo qual eu me sinto real, o olhar do outro diante do qual eu me envergonho. Esse olhar, né, é um tema, né, no texto de Sartre que aponta para uma das coisas mais ordinárias que acontece conosco, né? Olhar e ser olhado. Né? Diz Borheim, no primeiro card que eu escolhi. Quando o outro me olha, sei que não se trata apenas de um corpo que me vê, ou de um animal que me percebe. Sei que através daqueles olhos há uma consciência, e o olhar me revela que não sou apenas um corpo, um em si, mas que também eu sou consciência. Ao ser vista, a consciência sofre como que de uma hemorragia interna, perde o seu caráter de ser presença a si e é avassalada pelo olhar. Mais do que conhecer, vivo a situação de ser visto, suspenso na ponta do olhar do outro. Ou seja, conforme, né, no mesmo espírito do que foi afirmado no vídeo anterior, não se trata de saber que o outro existe ou dele não saber se eu existo ou se sou uma máquina, uma ilusão. Trata-se de uma experiência vivenciada. Quando
um indivíduo olha para o outro, uma pessoa olha para o outro, um sujeito coloca o outro enquanto objeto do seu olhar, a consciência que é olhada, ela sofre como que uma transformação. Por razões muito simples. A consciência é sujeito. E o olhar do outro a transforma em objeto, tenta transformá-la em objeto, aborda ela enquanto objeto. Estamos antecipando aqui uma conclusão, né? O que vai aparecer no texto de Borheim como uma espécie de conclusão, um tanto quanto agônica, um tanto quanto aporética, um tanto quanto desagradável, né? E que faz com que a filosofia de Sartre, fez com que a filosofia de Sartre, já nos anos 40, fosse vista como uma espécie de exortação dos mal-estares, dos fracassos, dos infortúnios e dos malogros da existência como um todo. A saber, o fato de que, talvez a rigor, né, não haja contato real entre sujeitos. Opera como que uma espécie de lei, né, no pensamento de Sartre, que a gente poderia formular da seguinte maneira: diante de um sujeito, tudo o mais é objeto, não importando se sejam coisas, outras pessoas ou o próprio sujeito. Como a gente viu em vídeos anteriores, quando o sujeito tenta pensar sobre si mesmo, quando ele incide reflexivamente sobre si mesmo, quando ele tenta fazer de si mesmo o tema de sua reflexão, o que surge é uma imagem objetiva e degradada que a gente costuma chamar, na fenomenologia, de ego. O ego não é o sujeito, o ego é uma espécie de reflexo distorcido do sujeito. Então, já na relação consigo próprio, o sujeito não consegue acessar subjetividade. Ele só consegue lidar com objetividade. Nesse sentido, o olhar do ponto de vista concreto, cotidiano, material, né, ele é um momento em que a gente constata isso de maneira mais concreta. Né? Do ponto de vista ordinário, do nosso cotidiano ordinário, as ocasiões de trocas de olhares são como jogos, né, como a gente viu no vídeo passado, em que consciências tentam estabelecer relação de senhorio sobre a outra. Né? Uma consciência tenta se assenhorar da outra por meio desse jogo de olhares. Muito bem. O próximo card, aí, como eu acabo de mencionar, né, Borheim faz essa menção ao Hegel e diz: a inspiração dessa doutrina na dialética do senhor e do escravo é evidente, mas em Hegel essa dialética se apresenta como resultado de um processo histórico, sendo apenas um momento de evolução geral do espírito, ao passo que, em Sartre, a tese se torna absoluta e aplica-se à condição humana como tal. Mais uma vez, repetindo algo que já foi dito no vídeo anterior, tudo se passa como se a dialética entre o senhor e o escravo, entre o servo e o mestre, não fosse apenas um momento do desenvolvimento da nossa autoconsciência, mas fosse como que o próprio frame, a própria Bild, como se diz em alemão, o próprio enquadramento no qual se dão as relações intersubjetivas. Diante de uma consciência, outra consciência tentará fazê-la objeto, ou, como a gente vai ver no próximo vídeo, fazer a si própria objeto, o que também não dá muito certo na medida em que, existindo conscientemente, a gente nunca consegue se fazer plenamente objeto. Né? A gente nunca consegue objetificar plenamente o outro, a gente nunca consegue se fazer plenamente objeto. Em Hegel, isso era um momento do desenvolvimento da consciência na direção do saber absoluto, na direção da posse total e completa das leis da realidade. Em Sartre, isso é a moldura dentro da qual acontecem as relações intersubjetivas. Passando para o terceiro, o comentário do terceiro trecho que eu escolhi, diz Borheim: sou uma liberdade que se envergonha de si própria, de seu próprio nada. Por isto que o olhar do outro revela aquilo que sou. Um nada, ou melhor, um corpo que não tem a plenitude do em si. Um corpo rasgado pelo nada, degradado, envergonhado de si mesmo. Muito bem. Eu não quero aqui entrar no tema daquele que vai ser o próximo vídeo, que é o corpo, né? A nossa ancoragem terrestre e material na existência. Mas tudo se passa como se o olhar, incidindo sobre o meu corpo, afinal, a minha consciência é íntima e privada, percebesse que eu padeço desse nada secreto, percebesse que todos os investimentos em identidades práticas pessoais
sociais, profissionais, que toda a minha representação e performance, ela tem um fundo inultrapassável, incontornável de impostura, na medida em que, no fundo, sou nada e o olhar que me constrange, me deixa envergonhado, revela isso para mim mesmo, né? Uma liberdade que se envergonha de si mesmo, instalada, imersa, impregnada num corpo próprio, é uma liberdade que percebe, né, por meio do olhar do outro, ao ser objetificada, ao ser abordada enquanto objeto, é uma liberdade que percebe que os seus esforços podem não ser suficientes, frequentemente não são, ontologicamente estão proibidos de serem suficientes. A gente nunca chega lá, a gente nunca realiza a identidade, o papel, aquilo que está performando, e isso nos produz essa espécie de vergonha ontológica daquilo que somos, porque no fundo não somos, né? Então, sou uma liberdade que se envergonha de si própria, de seu próprio nada, que o olhar do outro revela de maneira privilegiada, né? Quarta citação: a vergonha, e aqui eu acho que isso é muito importante, manifesta o sentimento de queda original do homem por ele ter caído no mundo, no meio das coisas. Vejam bem, agora Sartre vai se permitir analisar outras experiências, né? Não só a vergonha, mas o que a vergonha vai revelar acerca da condição humana em geral. Que no fundo, né, quando me envergonho, quando fica esse retrogosto de impostura que me é revelado a mim mesmo por meio do olhar do outro, que eu pressinto que o outro está adivinhando, que todos os meus esforços, performances, representações, encenações são como que algo que eu faço para convencer os outros e por meio dos outros convencer a mim mesmo de que sou aquilo que digo ser, certo? Nesse momento, né, essa vergonha revela a minha queda, o meu acaso, a minha contingência, o fato de que é absolutamente contingente, é absolutamente não necessário que eu faça aquilo que faça, represente aquilo que represento, ensine aquilo que ensino, que eu seja aquilo que sou ou tento ser, tento realizar, né, a identidade que eu tento realizar por meio de todos os meus esforços. É isso que é, digamos assim, a hemorragia interna da qual fala Borheim quando diz que a vergonha sangra dentro de nós por meio do olhar do outro que nos faz objeto, né? Ao ressaltar aspectos que provavelmente... Vejam que a vergonha não precisa ser diante de uma declaração. O olhar causa a vergonha. Como se a gente pressentisse que revela aquilo, né, que esconde eventualmente de nós próprios. Como se o olhar do outro fosse capaz de entrar na nossa intimidade. Talvez essa perspectiva sartreana ela seja bastante exagerada e presuma um certo tipo de olhar, né, e um certo tipo de relação social. Mas, ao mesmo tempo, né, a fenomenologia é sempre um grande convite para que as pessoas que leem os textos de fenomenologia refaçam as experiências feitas pelos autores e, por meio das suas próprias experiências, né, verifiquem se estão corretas ou erradas, né? Sartre está convencido de que o olhar tem essa capacidade constrangedora, profundamente constrangedora e capaz de fazer com que o indivíduo entre em um contato muito especial com esse nada que resta no fundo dos gestos, palavras, performances, encenações, por meio das quais damos certa vida as nossas identidades práticas, pessoais, sociais, profissionais, políticas e daí por diante. Mas nem tudo é vergonha, né? Finalmente aparecem algumas outras experiências, né? Borheim menciona também o que Sartre fala do temor, né? Diz Borheim: o temor resulta da descoberta de minha objetividade pura e simples, enquanto transcendida por possíveis que não são os meus. Muito simples de compreender essa frase, né? Qualquer pessoa que já tenha caminhado na rua e tendo experimentado medo de uma outra pessoa que vinha na sua direção, sabe muito bem o que é ser transcendido pelos possíveis do outro, né? O outro tem suas próprias finalidades e no sistema de finalidades dele pode ser que o meu destino não seja o melhor, não seja o que eu desejo, não seja, né, não seja absolutamente desejável, certo? Então, ser transcendido pelos possíveis do outro também é algo que se apresenta, né, no temor, é uma experiência ordinária que mostra esse jogo da intersubjetividade, mostra que
A gente sempre tem uma compreensão prévia de que o outro não é nenhuma alucinação, não é nenhum sonho, não é nenhum delírio, não é nenhuma ilusão de ótica. Ele é alguém que me coloca no seu sistema de finalidades sob algum sentido, sob alguma prerrogativa, de acordo com alguma finalidade que ele tem. Ele pode querer me assaltar, ele pode querer me matar, ele pode apenas querer perguntar as horas, mas dentro do sistema de finalidades do outro, eu sempre presinto, compreendo, antes de qualquer declaração, né, que eu estou como objeto para o sistema de finalidades do outro. E por fim, o orgulho, né? O para si, por acaso, só sente vergonha? Não, ele pode sentir orgulho. E o que é o orgulho? Né? O orgulho, diz Borheim, na continuação do quarto card que eu escolhi, é um sentimento ambíguo, porque por ele, né, reconheço o outro como um sujeito pelo qual a objetividade veio a meu ser, mas reconheço-me também como responsável por ela. Em outras palavras, se eu me sinto orgulhoso diante do outro, né, é porque eu posso pressentir duas coisas. Uma, que eu preciso do outro para sentir orgulho de mim mesmo diante dele. Né? O outro serve como uma espécie de testemunha, né, dessa perversa delícia que é sentir-se orgulhoso de algo que se fez ou do que se é, né, no limite. Né? Quando eu falo o que se fez e falo o que se é, eu vou diferenciar isso lá na última, né, nas nos três últimos vídeos, isso vai ficar mais diferenciado. Mas, basicamente, somos, entre aspas, já que precisamos permanentemente refazer o que somos, essas identidades práticas, pessoais, sociais, políticas, nas quais mais ou menos nos identificamos na maior parte do tempo. Mas é um sentido muito fraco de ser, porque a gente precisa sempre estar fazendo. Nessa perspectiva, né, que eu antecipo aqui, mas eu prometo que eu vou desenvolver melhor nos últimos vídeos, nessa perspectiva, orgulhar-se é orgulhar-se de si diante de uma testemunha. Eu preciso, né, como diz Borheim, que o outro, né, seja capaz de me reconhecer como sujeito que se orgulha disso ou daquilo. Por ele reconheço o outro como um sujeito pelo qual a objetividade veio a meu ser. Ou seja, se eu me orgulho de ser bom nisso ou naquilo, é porque ser bom é algo objetivo que não sustenta objetividade, né? Essa objetividade não se sustenta sozinha, de mim para mim mesmo. Eu não consigo sustentar a objetividade e dizer eu sou bom, eu fiz isso muito bem. Esse tipo de orgulho, ele demandaria os raríssimos casos em que uma pessoa poderia eventualmente orgulhar-se, então com aspas, sozinha de algo, seria um tipo muito especial de orgulho que não é esse do qual a Sartre está falando. Talvez até a palavra que ele poderia ter utilizado aqui no lugar do orgulho, né, é vaidade, né? Eu só posso me envaidecer se sou reconhecido como isto ou aquilo pelo outro, porque eu preciso da cumplicidade desse outro para me sentir isso ou aquilo objetivamente, dado que o para si existe no tempo, dado que a nossa existência é uma perpétua tarefa e daí por diante, eu preciso da colaboração desse outro para me sentir isto ou aquilo. Porém, né, como diz o final da citação, reconheço-me também como responsável por ela. No fundo, o outro é meu cúmplice, mas a tarefa de orgulhar-me disto ou daquilo cabe exclusivamente a mim. Eu preciso manter-me, né, numa atitude orgulhosa para que o orgulho sustentado, né, por mim com a ajuda do outro permaneça subsistindo. Né? Muito bem, vamos para a última citação, e essa é um pouco mais ampla, mais geral, e eu já antecipei um pouco o que ela vai dizer. O sentido profundo da análise de Sartre, diz Borheim, é que a relação sujeito-objeto não consegue deixar de ser uma relação sujeito-objeto. No fundo, ele pensa a relação do para si com o para si a partir da relação do para si com o em si. Reformulando em termos que eu acho que deixam essa coisa mais clara. Diante de um sujeito, tudo o mais é objeto, inclusive outros sujeitos e ele próprio.
É um pouco desolador perceber que essa passagem de Borheim está dizendo com todas as letras que o encontro real entre sujeitos é impossível, dado o modo como Sartre concebe a estrutura da condição humana, certo? O sujeito não consegue ter uma relação íntima e acessar-se enquanto subjetividade nem consigo próprio. Tudo aquilo que o sujeito toca vira objeto. E a gente viu desde os primeiros vídeos que a lei fenomenológica, toda consciência é consciência de alguma coisa, ou seja, todo sujeito é sujeito de algum objeto, ela vai ter um impacto terrível aqui na questão da intersubjetividade, né? Nós podemos chegar o mais perto que nós podemos tentar chegar o mais perto possível do outro sujeito, mas sempre vai haver uma distância infinita na medida em que um outro sujeito só pode aparecer objetivamente para mim, ou pior, aparecer como sujeito e produzir essa casca, né, de objetividade com a qual eu frequentemente não me sinto confortável. Vejam, é perfeitamente possível que uma pessoa passe a vida inteira realizando performances, né, representando papéis, para que, por meio do olhar do outro, ela se sinta dentro do personagem que escolheu. E nesse caso, o olhar do outro funciona como uma espécie de gancho no qual a identidade ou as identidades dessa pessoa vão ficar penduradas, né? Essa pessoa pode representar um papel, encenar, né, um certo drama para sua pessoa amada, para sua família, para seus amigos, para anônimos, né? Esse papel pode ser representado para uma ou diversas pessoas, né? E nesse caso, o olhar do outro pode ser reconfortante quando, né, há uma sintonia entre a objetificação que vem do outro para mim, esse objeto que o outro acha que eu sou, por meio do seu olhar, né, quando ele me olha e acha que eu sou, coincide com o que eu próprio acho que sou. Quando não é isso, é a vergonha, né? Quando ocorre a sintonia entre o objeto que eu acho que sou, eu passo a maior parte do tempo tentando ser, né, o personagem que eu passo a maior parte do tempo tentando realizar, coincide com aquele que a expectativa lançada pelo olhar do outro produz, né, espera de mim, aí eu posso sustentar esse instável, porém, né, ambíguo, porém genuíno orgulho. Frequentemente, porém, há um descompasso entre o olhar do outro, né, em sua expectativa acerca da minha representação, do meu papel, e o que eu mesmo acho que deve ser feito, né, nesta ou naquela circunstância para realizar esse papel. E aí vem a vergonha, né? Então, esse é o limite digamos assim, esse é o máximo que pode ser bem sucedido uma relação intersubjetiva na medida em que a lei sujeito-objeto é insuperável, certo? Não há como sujeitos se comunicarem com sujeitos sem que objetifiquem uns aos outros de maneira mais ou menos bem sucedida ou francamente mal sucedida. Entrou agora um tema, né? Como deu para perceber, entrou agora um tema nítido, notório, que entrou o tema do corpo, né? Eu represento papéis no espaço, em público, né? Eu faço o que faço para tentar ser quem eu quero ser em público para outros, né? O outro tem essa função, ele é infernal quando ele não me dá o reconhecimento que peço, né? Mas é absolutamente necessário agora mostrar como é que a fenomenologia aborda a questão da relação da consciência com o corpo próprio. Mas isso só no próximo vídeo. É isso aí. Então, até lá. Obrigado e tchau.